Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. E hoje nós vamos falar a respeito dos ensinamentos de Jesus, quando os discípulos perguntam para ele a respeito da oração. São coisas interessantes que os discípulos, eles, no convívio com Jesus, eles acabam adquirindo certas curiosidades que realmente são revelações maravilhosas para aqueles que atentam para essas respostas, essas palavras, né? Essa conversa de Jesus com os discípulos. Então, os discípulos perguntaram para Jesus a respeito da oração, como que eles deveriam orar. E Jesus, ele responde assim, olha a atitude, preste atenção na atitude que ele está descrevendo. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Então, vamos lá. Ele está falando de um não, preste atenção, de um não a respeito de um quem. Esse quem são os hipócritas. Então, os hipócritas é o quem Jesus está falando agora. Tá bom, irmãos? Que seja bem claro para vocês, bem didático mesmo. Por quê? Esses quens, esses hipócritas, eles gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas. Então, onde eles gostam de orar? Quais são os ondes? Os onde desses quens aqui? Os onde dele é orar sinagogas, esquinas e público, onde todos possam vê-los. Então, qual que é a intenção desses hipócritas? Os hipócritas, eles querem ser vistos. Os hipócritas, eles querem ser reconhecidos. Os hipócritas, eles querem ser aplaudidos. Então, a motivação dos hipócritas, eu vou dizer agora para os irmãos, o espírito que guia, que conduz, que gera, o espírito que gerencia, o espírito que influencia, o espírito que impulsiona os hipócritas é o quê? É um espírito daqueles que gostam de ser reconhecidos. Então, preste atenção. Quem gosta de ser visto, de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser reverenciado, é uma pessoa que está disposta a frutificar ou é uma pessoa que está disposta a desfrutar. Então, eu lhes digo a verdade. Jesus, ele fala no versículo 5 ainda, tá? Nós não saímos do versículo 5. Eles não receberão outra recompensa além da qual recompensa eles não vão receber outra. Eles só vão receber essa recompensa, Jesus está falando. E qual é a recompensa que Jesus está dizendo que eles vão receber? Eles serão o quê? Reconhecidos, eles serão aplaudidos, o público vai reverenciá-lo, nas sinagogas eles serão aplaudidos, nas esquinas serão reconhecidos, mas é tudo que eles têm, irmãos, é o que eles têm. Da hora de revelar um quem diante de um onde de Deus, esse tipo de revelador está revelando um quem diante de um onde de Deus? Aí, essa é a pergunta, irmãos. Muita atenção no que a gente está dizendo. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Então, ele está dizendo um não, ele está diante de um não aqui. Jesus está diante de um não, e não de um sim. A palavra de Deus é um sim e um não. Amém. É um sim e um amém. Essa é a palavra de Deus. Aqui ele está diante de um não. De um não. Não seja como os hipócritas. Beleza, então Jesus está dizendo o quê? Olha, não seja como os hipócritas. Não seja como os hipócritas. O que são os hipócritas, irmão Arlindo? Os hipócritas aqui, eles estão revelando um quem. Os hipócritas estão revelando um quem. Um quem que eu não posso ser igual a eles, que eu não tenho que ser igual a eles, tá, irmãos? Por que eu não tenho que ser igual aos hipócritas? Porque os hipócritas, eles trazem consigo
espírito no qual eles querem ser reconhecidos em público, eles querem ser reconhecidos nas sinagogas, eles querem ser reconhecidos nas esquinas. Eles fazem para ser o quê? Reconhecidos. Eles fazem para ser vistos. Eles fazem porque eles necessitam dessa condição de ser visto, reconhecido, aplaudido, reverenciado. Valorizado, né? Se fosse um trabalho em que eles não teriam holofote, eles não teriam um palco, eles fariam esse tipo de trabalho sem palco e sem holofote, sem plateia? Não fariam, porque tudo que eles querem é palco, plateia e holofote e reconhecimento. Então, esse é um tipo de espírito que não é vontade de Deus. Aqui está dizendo uma das vontades de Deus. Ser igual aos hipócritas é a vontade de Deus para nós? Não. Então, como que não dá para eu descobrir a vontade de Deus, irmãos? Como que não dá para eu saber a vontade de Deus se está aqui clara, explícita, dizendo para mim, não seja. Então, se não seja, não é essa não é uma vontade de Deus. Tá certo, irmãos? Versículo 6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Opa, peraí, agora já não está mais diante de um não. Agora ele já está diante de um sim. E se ele está diante de um sim agora, se ele está falando um sim, então isso aqui é vontade de Deus. Você entende, irmão, como que dá para você saber o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus? Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, e é em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. Por que os hipócritas ele gosta de público e Jesus vem e fala assim, faça em segredo? O que significa isso, irmãos? O que se opõe ao fazer em público? Fazer sem ter nenhuma plateia. Essa é a oposição. Então, quem faz para ser visto, faz o que é vontade de quem? De Deus? Não, ela faz vontade de si mesmo. O espírito que está conduzindo essa pessoa é o espírito de Deus? Não é o espírito de Deus. Aqueles que fazem, mas eles fazem em silêncio, em segredo, não querem ser visto, ele não está fazendo para ser reconhecido, ele faz, por que ele faz então, irmão Arlindo? Porque é quem ele é. É quem ele é. Então, entender isso aqui, irmãos, é você entender o que significa a origem do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, segundo o texto bíblico de Gênesis? Quando que o pecado entrou? Quando o homem, estando diante de um conhecimento, né, estando diante do conhecimento do certo e do errado, ele resolve se alimentar do certo e do errado. E não mais da vida. O dia em que nós achamos que nós temos a condição de fazer o que é certo e sermos recompensados, então nós estamos errados, irmãos. Nós estamos errados. O dia em que nós entendermos que nós vivemos simplesmente pela vida que está em nós, e não porque é certo ou porque é errado, mas pela vida que está em nós. Faço uma pergunta para vocês. Por que os hipócritas aqui, eles recebem um não de Deus? Isso está claro para mim, eu não sei se está claro para vocês. Isso aqui, se eles recebem um não, para mim, eu entendo que não é o que Deus quer. E se, no versículo 6, ele está falando de um sim, então é o que Deus quer. Eu entendo que é o que Deus quer. Então, aqui tem duas vontades. Uma que Deus não quer, uma que não é a vontade de Deus, e uma que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os homens façam
de que forma? Ele está falando a respeito de oração. O cerne da mensagem é oração. Aqui é o que está guiando a mensagem. Quando orarem, cada um vá para seu quarto. Feche a porta e ore a seu pai. E em segredo, então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Orlindo, mas dá um esclarecimento. O que significa aí você entrar no seu quarto, no seu aposento? Tá, vamos colocar isso aqui então. Quando ele diz isso aqui, olha, vá para seu quarto. Quando ele está dizendo isso aqui, na época que ele está dizendo isso aqui, o que eles tinham lá de quarto, naquela época? O povo que está ouvindo isso aqui, eles tinham uma casa com separação de quarto, essas coisas existiam naquele tempo, irmãos? Quase não existia isso. Isso era para poucas pessoas. Era só para os ricos que tinham essa separação. A maioria dormia, a família inteira, num único local, num único salão, num único cômodo, entendeu? Eles põem uma cortininha assim, mais ou menos, para disfarçar, né? Para disfarçar, para separar. Então, o contexto aqui, ele não está querendo dizer o quarto físico. Físico. Isso. Quando ele fala assim, vá para o seu quarto, o correto seria aqui, vá para a parte do seu íntimo, vá para o seu íntimo. Entra no seu íntimo. Quando você for falar com Deus, cada um, quando for orar, ele deve entrar no íntimo, no seu âmago, na sua essência. Ele deve ser conduzido para o seu íntimo mais profundo. Para quê? E quando ele estiver no seu íntimo, ele fecha a porta, para que nada externo, nada que está fora, entre, para atrapalhar essa comunhão de íntimo com o meu Pai. O fecha a porta, aqui naquele tempo eles tinham porta para fechar, irmãos. Eu pergunto para vocês de novo, quase ninguém tinha porta naquele tempo para fechar. Ninguém. Poucas coisas tinham porta lá, poucos tinham porta. Então, o que ele está querendo dizer? Feche a porta e ore a seu pai. Esse fecha a porta é para você não permitir que, na hora do seu íntimo com o pai, a influência externa entre. Não deixe entrar as coisas que estão fora, as coisas que estão da parte de fora do seu íntimo, do seu quarto. E aí ele fala assim, então seu pai, que observa também em segredo, os recompensará. A recompensa do hipócrita qual é, irmãos? Ser reconhecido, ser visto, porque se ele não for reconhecido, por exemplo, um hipócrita que está falando na esquina, se ali ele não tiver público, não for reconhecido, ele volta naquela esquina para falar de novo naquele dia? Não. Ele vai dizer o quê? Esse povo aí não merece. Merece. Vale a pena. Não há mérito nesse povo aqui. São textos, irmãos, que são, olha, são demais, demais. São tão reveladores, são tão assim, repleto de luz esses textos aqui, que não precisava nem de toda a Bíblia para a gente entender Deus. O Sermão do Monte bastaria para nós entendermos Deus por completo, só lendo o Sermão do Monte, só lendo esse capítulo do Sermão da Montanha aqui que Jesus está dizendo. Do capítulo, salvo engano, do capítulo 3, né, até o capítulo 7, você saberia tudo a respeito de Deus, lendo esses 4 capítulos. Porque toda a revelação de Deus está aqui. Mas a nossa ignorância e o nosso certo e errado não nos permite enxergar a Deus. Mas a culpa não é de Deus. Não é Deus que não quer ser visto. Não é Deus que está impedindo que os homens o vejam. Não. Ele não está impedindo nada. Não é Deus que está deixando de se revelar para nós, né? Não, não é. É o homem que está colocando cortinas entre ele e o Pai. Isso aí é algo nosso. Entendeu? Então, quando eu falo assim, irmãos,
Não é tempo de Deus ainda, aquela pessoa não está sabendo ainda porque não é tempo de Deus. Isso aqui não é uma realidade, irmãos. Porque quando vai ser tempo de Deus, então? O tempo de Deus se revelar foi na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus foi o tempo de Deus se revelar. Ali, até aquele momento, tinha pessoas que tinham condições e tinha pessoa que não tinha condições. Porque não havia sido ainda revelado a verdade no seu todo, na sua completude. Aquela parte que nos cabe saber, tá? É lógico que eu não estou dizendo da verdade eterna total, isso aí não tem como mesmo. Mas o suficiente para nós sabermos o que é a vontade de Deus, o que é a vontade do homem, o que é a vontade da carne, o que é a vontade de Deus, a gente consegue saber só lendo minuciosamente e observando essas passagens bíblicas. Você consegue identificar facilmente. É só você fazer uma leitura meditativa, meditando, colocando os pontos, os pingos, as vírgulas, observando os tempos. Você vai ver que não é difícil entender. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Speak